Nosso tema hoje é uma solução que traz cura duradoura à falta de esperança. Gostaria de convidá-los a analisar comigo algumas ideias que podem contribuir para um mundo melhor e com mais esperança, apesar de todos os desafios que estamos enfrentando hoje no mundo. Visto que essas ideias estão fundamentadas numa compreensão a respeito de Deus, nós vamos analisá-las a partir do ponto de vista da oração. Tenho a certeza de que, para muitos de nós, os últimos anos têm sido uma época de desafios praticamente intermináveis, quer os relativos à pandemia e a problemas físicos decorrentes desse período, quer com relação ao clima e a preocupações socioeconômicas. É claro que também há muita inquietação por todos os conflitos que estão ocorrendo no mundo, seja em Gaza, no Sudão ou na Ucrânia. A mídia está constantemente afirmando nas redes sociais e nos meios mais tradicionais de comunicação que problemas de saúde mental constituem um dos maiores desafios físicos e sociais da atualidade. Para mim, tudo isso parece ser a definição de desesperança, sentir que uma situação não pode ser solucionada ou curada e que nós simplesmente não temos mais uma expectativa confiante no bem. Contudo, alguns de nós também estão se perguntando: mas será que existe uma solução que venha a trazer cura duradoura para a falta de esperança? E isso gera algumas questões instigantes e vou convidá-los a ponderar sobre elas comigo hoje. Uma dessas questões é: pode todo o discernimento espiritual, toda a inspiração que as pessoas obtiveram ao longo dos séculos, desde os tempos bíblicos, dar-nos respostas hoje? Podem esses discernimentos e essa inspiração ajudar em todas as situações que estamos enfrentando hoje? Ou será que são apenas ideias antigas e obsoletas que não têm importância para o que nosso mundo está enfrentando? E o que dizer da oração? É ela apenas algo que nos conforta por um período de tempo e que acaba perdendo o efeito, nos deixando tão desesperados quanto antes? Ou será que a oração tem efeitos práticos e transformadores? Eu diria, sim, tem efeitos práticos. Nós vamos ponderar sobre isso juntos. É razoável manter uma expectativa confiante no bem, considerando todos os desafios que estamos enfrentando. E será que existe um princípio divino que serve de base para termos a expectativa confiante no bem? Novamente, eu diria que sim, existe. As ideias e experiências nas quais pensaremos juntos hoje são algumas das razões pelas quais sinto que posso afirmar isso. Iremos ponderar juntos sobre algumas ideias a respeito das leis espirituais do bem, que fundamentam nosso senso de esperança. Falaremos de como uma melhor compreensão de nosso verdadeiro relacionamento com Deus pode curar a desesperança. Como podemos aprender mais sobre isso por meio da oração e, naturalmente, falaremos dos ensinamentos do mestre do cristianismo, Cristo Jesus. Depois, vamos expandir o pensamento um pouco mais e pensar em como a natureza de Deus, a mente divina, a verdade infinita, pode trazer a esperança de um mundo melhor, um mundo com mais amor e generosidade. Estes são dois nomes para Deus, mente e verdade, que podemos usar para conhecer melhor, por assim dizer, diferentes facetas, aspectos da natureza de Deus. Um dos outros nomes para Deus, usado com frequência na Bíblia, é Espírito. Creio que podemos entender, pela maneira como as pessoas na Bíblia usavam esse termo, que elas estavam querendo dizer que Deus não é uma espécie de super ser humano, mas que ele se manifesta e é percebido por meio de características espirituais, qualidades espirituais do pensamento, tais como esperança, coragem, integridade, equidade, justiça, compaixão, engenhosidade. A lista não tem fim, mas vamos nos concentrar em uma ou duas dessas qualidades durante nosso encontro hoje. Também falarei um pouco sobre Mary Baker Eddy, visto que ela foi a descobridora da ciência cristã e autora de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Falarei sobre ela e seu livro durante o tempo que passaremos juntos hoje. No momento em que isto foi gravado, estávamos preparando para eleições em vários países.
Também pensei nas eleições recentes e pensei em reunir, no final, alguns pensamentos a respeito de como podemos usar algumas ideias desta conferência para orar por nossa comunidade pelas eleições, onde quer que estejamos. Mas antes de me aprofundar em algumas dessas ideias, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, porque creio que ajuda a esclarecê-las um pouco e também mostra a jornada que me ajudou a compreendê-las. Há alguns anos, eu estava com problemas no rosto e na mandíbula. Sentia muita dor. Comer era muito difícil e, com muita frequência, também não era nada fácil abrir a boca. Ao mesmo tempo, eu tinha um cargo de muita responsabilidade, com uma carga de trabalho muito pesada, e comecei a sofrer de distúrbios relacionados ao estresse, insônia, ansiedade e frequentes ataques de pânico. Eu havia frequentado a escola dominical da ciência cristã na infância e adolescência. Estava realmente acostumada a recorrer a Deus em oração todo o tempo. Eu nem sequer havia pensado em procurar assistência médica na ocasião. Recorrer a Deus era simplesmente o que eu fazia. Eu já tinha visto muitas curas maravilhosas por meio do estudo e prática da ciência cristã. No entanto, antes de prosseguirmos, eu gostaria de dizer que os cientistas cristãos têm total liberdade, total autoridade moral para tomar sua própria decisão quanto à melhor forma de tratamento, seja de um problema de saúde física ou de saúde mental. Eles nunca são julgados, são apoiados com amor pelos membros de sua igreja ao tomarem essas decisões. Eu só queria mencionar isso logo no início, porque nem sempre as pessoas entendem isso. Como estava dizendo, eu nem sequer pensei em seguir o caminho da assistência médica. Eu simplesmente estava acostumada a orar, até que, algumas semanas depois, eu estava totalmente desesperada. Deus parecia estar muito distante e eu me sentia sozinha e com medo. Aliás, eu estava com muito medo de não conseguir continuar trabalhando como devia. Então, consultei um médico e lhe pedi que me prescrevesse algum remédio para dormir, para que, ao menos, eu conseguisse dormir um pouco, o que não fazia havia muitas semanas. Tenho muito respeito por tudo o que os profissionais da medicina já fizeram por seus pacientes nos últimos anos. E tenho certeza de que todos nós temos esse respeito, especialmente pelos médicos e enfermeiros que trabalharam durante a pandemia. Mas preciso dizer que os comprimidos não me ajudaram em nada. Ao contrário, sofri efeitos colaterais muito fortes. Então, depois de alguns dias, parei de tomá-los. Naturalmente, eu me desfiz deles de modo seguro. Naquela altura, percebi que, na verdade, eu confiava mais em Deus do que em qualquer outro método para me ajudar a encontrar a cura para tudo o que eu estava enfrentando. Assim sendo, entrei em contato com uma praticista da ciência cristã e lhe pedi que orasse comigo. Praticista é uma pessoa que se dedica em tempo integral a orar com outras pessoas para que tenham a cura pela ciência cristã, e esse tratamento confia unicamente em Deus. Às vezes, parecia-me que a vida nunca voltaria ao normal. Acreditem, eu orava constantemente e sei que a praticista também estava. Por meio da oração constante, eu comecei a sentir a presença de Deus comigo. Comecei a entender que não precisava me agarrar com unhas e dentes a qualquer inspiração espiritual que surgisse, caso aquelas ideias se esvaíssem como água entre os dedos. Na verdade, era o contrário. A mente divina, que é todo o bem, criou-nos para estarmos alertas e alinhados a todas as ideias espirituais que nos são constantemente transmitidas, tais como ideias de coragem, esperança, sabedoria, equilíbrio e precisão. A lista não tem fim. Eu também estava constatando que essas não eram apenas ideias agradáveis que pareciam boas. Elas podiam, na verdade, ser colocadas em prática e eram transformadoras, pois, de repente, dei-me conta de que estava com um senso mais claro de sabedoria e equilíbrio, e assim consegui redefinir as prioridades em minhas tarefas de trabalho e realmente realizar muito mais do que jamais conseguira antes em minha vida profissional.
Eu estava começando a compreender que podia confiar e me apoiar totalmente na verdade infinita. E assim, mesmo quando tinha ataques de pânico em lugares públicos, eu sentia a presença de Deus comigo, ali mesmo, me confortando, me guiando, me assegurando que eu podia continuar a ter esperança em Deus. Agora, o que significa que eu senti a presença de Deus comigo? Acabei de mencionar que o Espírito não é uma presença física. Eu não senti a presença de um ser ali comigo. Creio que a melhor maneira de descrever é dizer que no meu âmago sentia-me infinitamente amada. Eu estava compreendendo que, apesar daquele contínuo ciclo de medo, dor e ansiedade, Deus não castiga. Deus é o amor infinito. Não inflige dor física nem angústia mental a seus filhos, mas sim, como uma mãe, Ele cuida de seus filhos. Eu estava começando a aprender que o amor infinito nunca me deixaria de lado, nunca me abandonaria e que eu estava em segurança. À medida que essas ideias se tornaram para mim mais reais do que aquilo que parecia acontecer, fiquei completamente curada e isso levou cerca de 6 meses. Pouco tempo depois, consegui mudar minha carreira e seguir uma linha diferente de trabalho. Aprendi muito durante aqueles 6 meses, mas para mim, duas das coisas mais importantes que gostaria de contar para vocês hoje são que eu compreendi de modo muito claro que a natureza de Deus é a verdade infinita, a mente infinita, o amor infinito. E ao compreender melhor como Deus em realidade me enxergava, entendi que a falta de esperança e a limitação não representavam a criação infinitamente boa de Deus. Essa mudança no pensamento havia trazido cura, porque eu compreendera um pouco a capacidade infinita que todos nós temos de expressar coragem e esperança. Essas são qualidades de pensamento outorgadas por Deus. O medo não é. A expectativa confiante no bem, a qual vem naturalmente, é nossa consciência divina, pois refletimos a consciência da mente divina. Também tenho de dizer que fiquei grata pelo fato de minha vida ter voltado ao normal e ao equilíbrio, e também por eu ter visto desaparecer todo aquele opressivo senso de desespero e limitação. Muitos diriam que experiências como essa, em que vivenciamos o bem, não acontecem por acaso nem por acidente. Na verdade, elas comprovam que a presença do amor infinito se manifesta como leis espirituais do bem. O que quero dizer com leis espirituais? Não estou me referindo a leis como as que nossas autoridades, municipais ou estaduais, decretam para que não cometamos violações no trânsito. Estou me referindo mais às leis universais que governam nossa experiência. A lei da gravidade, por exemplo. E quando pensamos nesse tipo de lei e em algumas de suas características, podemos dizer que elas são universalmente disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, não é assim? Estão fundamentadas em fatos imutáveis, não apenas em ideias arbitrárias que mudam constantemente. Talvez não consigamos ver nem tocar essas leis, que estão em ação, mas nós sentimos que elas estão governando nossa experiência. Isaac Newton é o físico britânico considerado o descobridor da lei da gravidade. O modo como ele fez isso ainda está em discussão, mas é fato aceito que ele a tenha descoberto. Essa lei, contudo, estava valendo e atuando mesmo antes de ser descoberta, certo? Porque as coisas não estavam flutuando no ar antes de Newton descobrir essa lei. Mas esta precisava ser descoberta, compreendida e explicada para que pudesse ser aplicada na época dele e nas gerações seguintes. Será que isso não indica uma perspectiva mais profunda e espiritual? Acho que sim, porque as ideias sobre as quais estamos falando, essas leis, a lei da gravidade, expressam em certa medida, talvez apenas sutilmente, a natureza das leis de Deus, as leis espirituais que governam a criação divina.
Então, eu gostaria de convidá-los a ponderar comigo sobre a ideia de que existe um único e indivisível Criador, uma única causa infinita, o Espírito infinito, cuja criação é governada por essas leis espirituais do bem, e essa criação é inteiramente harmoniosa. Eu estudo a Bíblia há anos e sinto que é isso o que as pessoas nos tempos bíblicos foram constatando. Estavam alcançando essas ideias e inspirações espirituais. Essas pessoas e suas comunidades estavam vivenciando essas leis em ação. Leis de livramento, segurança, justiça, cura, misericórdia. Estavam realmente sendo resgatadas da fome, da doença e da escravidão de modo constante e recorrente. Ora, como definiríamos a lei de misericórdia? Não acabamos de falar que essa qualidade espiritual do pensamento está universalmente disponível a todos, em todos os lugares e em qualquer momento? E essa é uma perspectiva de esperança para nós termos como ponto de partida. Entre essas pessoas, com várias histórias e estilos de vida, haviam pescadores, agricultores, uma juíza das escrituras hebraicas, homens e mulheres de negócios. À medida que alcançavam essa percepção e inspiração espiritual e sentiam a libertação vinda dessas leis espirituais do bem, as pessoas começavam a falar sobre isso aos outros. Os que escreveram a Bíblia estavam colocando por escrito o que acontecia e também todos os eventos históricos da época. Naturalmente, as pessoas que conhecem um pouco a Bíblia sabem que nela há muitos eventos históricos registrados. Muitos são bastante desesperadores e não infundem muita esperança. Todas as guerras e brigas familiares e tudo o mais. Apesar disso, creio que o que se destaca para os leitores da Bíblia ao longo dos séculos é a luz espiritual clara e pura da verdade, que existem leis espirituais do bem, as quais justificam nossa esperança, nossa confiança e expectativa do bem. São mais exemplos do que podemos citar, mas só de pensar em alguns deles nas escrituras hebraicas, como Ana e Débora, Moisés, Elias e, no Novo Testamento, naturalmente, Cristo Jesus e seus seguidores, Pedro, João e Paulo. Ao longo dos séculos, todos esses indivíduos foram, pouco a pouco, acordando e percebendo que Deus não era apenas o legislador supremo, como também o amor infinito. Por exemplo, no livro dos Salmos, o rei Davi, que escreveu a maioria dos salmos, disse: "A lei do Senhor é perfeita." Ora, acabamos de dizer que um dos nomes que podemos usar para definir a Deus é verdade. Então, o que significa que a lei da verdade é perfeita? Bem, não significa isso que as leis espirituais que governam o universo sempre expressam a integridade, a imparcialidade, a justiça e o poder da verdade infinita? Esse é um ponto de partida que traz esperança, certo? Creio que, para mim, um dos principais aspectos que podemos concluir da Bíblia é que essas pessoas constatavam que não apenas recebiam inspirações e ideias espirituais, mas que vivenciavam mudanças significativas em sua vida, não apenas para elas mesmas, mas para sua comunidade, seus amigos e suas famílias. Acho que, nesse aspecto, a pessoa na qual a maioria de nós, que conhecemos um pouco da Bíblia, pensaria de imediato seria Cristo Jesus, porque o que ele ensinou garantiu esperança, e seu ministério de cura cumpriu as promessas de Deus. E é claro, mais do que a vida de qualquer outra pessoa, a vida de Cristo Jesus foi uma expressão da natureza divina, cingindo a humanidade por meio da essência da natureza divina que chamamos de Cristo. No passado, uma das leitoras da Bíblia foi Mary Baker Eddy. Ela foi uma ávida estudiosa da Bíblia e estudou bem profundamente os ensinamentos de Cristo Jesus. Ao ler os escritos dela, eu percebi que, desde o início, ela estava aos poucos chegando à convicção de que existem leis espirituais que governam a criação.
As pessoas que mencionamos da Bíblia estavam vivenciando os efeitos desse fato, mas elas não estavam necessariamente, por assim dizer, somando 2 mais 2 e percebendo que essas eram leis espirituais continuamente em ação, governando-as o tempo todo. A senhora Ed, porém, constatou cada vez mais que esse era um fato, que havia leis espirituais do bem e que essas leis realmente constituíam uma ciência. Aos poucos, ela foi adquirindo a convicção de que essas ideias, esses conceitos a respeito do cristianismo e da ciência estavam relacionados e deu o nome de ciência cristã à sua descoberta. Falaremos mais a respeito disso daqui a pouco, mas seu livro, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, realmente é uma chave das Escrituras, como diz a segunda metade de seu título. Revela as leis espirituais do bem que estavam evidentes nas Escrituras e as explica nesse livro, para que consigamos por nós mesmos estudar, nos aprofundar e vivenciar os resultados. Fica muito claro que, assim como as pessoas nos tempos bíblicos, ela também havia constatado que não apenas ela, como também outras pessoas em sua comunidade, família e amigos, estavam alcançando curas como resultado da aplicação dessas ideias. Nós estamos falando de leis espirituais e, naturalmente, leis espirituais divinas têm de se originar no Espírito Infinito, Deus. Pensando logicamente, visto que existe uma única causa infinita, uma única fonte, que é o Espírito Infinito, e que há leis espirituais governando a criação divina, então, não é tudo espiritual na criação? Não é lógico que nós estamos incluídos na criação espiritual que tudo abrange? Aliás, o primeiro livro da Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus, que nossa verdadeira identidade é espiritual, à semelhança do Cristo, e é uma expressão das qualidades espirituais de que estivemos falando: resiliência, intuição, coragem, esperança e integridade. A lista, como eu já disse, não tem fim. Na verdade, nossa vida procede da perspectiva divina e não de um ponto de vista mortal. À medida que compreendemos melhor a natureza de nosso Deus, que é todo-poderoso e inteiramente misericordioso, é natural que enxerguemos e vivamos mais a perfeita natureza da toda harmoniosa, magnífica criação de Deus. Talvez alguns estejam pensando a esta altura: sim, mas a realidade é que o mundo não parece estar harmonioso no momento, e particularmente não estou com muita esperança de que melhore. Contudo, em última análise, a magnífica criação divina é a realidade suprema, porque estamos falando dela a partir da perspectiva divina, que suplanta tudo ou mais. Entendo que isso pode parecer muito distante daquilo que estamos vivenciando atualmente no mundo. Mas penso que é útil parar e entender que as ideias sobre as quais estamos falando, a partir da perspectiva sem igual dos ensinamentos da ciência cristã, trazem mudanças significativas à nossa vida. Com essas ideias, constatamos que a oração é prática e transformadora. Vemos que nossa vida realmente se transforma. Vamos falar um pouco mais sobre a oração daqui a pouco. Ao pensar sobre isso, sempre me chama a atenção o modo como Cristo Jesus enxergava mais a fundo do que a aparência superficial das coisas, não é mesmo? Aliás, a senhora Ed se refere a isso em Ciência e Saúde. Ela diz que ele penetrava por baixo da superfície material das coisas e encontrava a causa espiritual. Ele sempre desafiava a situação aparente. E estou pensando aqui em uma experiência que está registrada no Evangelho de João. João conta que Jesus foi a um lugar chamado Betesda, que ficava à porta de Jerusalém. Havia um grande tanque no local e também muitas pessoas sentadas, deitadas ou possivelmente em pé ao redor do tanque. Muitas delas doentes e esperando, porque acreditavam que toda vez que a água era agitada, algo que acontecia ocasionalmente, a primeira pessoa que entrasse no tanque ficaria curada. Para mim, esse cenário não parece dar uma perspectiva de esperança para as pessoas que não conseguissem entrar primeiro.
Cristo Jesus não aceitou aquele quadro. João diz que ele falou com um homem que jazia em um leito e que era paralítico e estava ali fazia 38 anos. E isso era muito tempo. Mas, como eu disse, Cristo Jesus não aceitou aquela maneira de pensar em vigor ao redor do tanque. Ele simplesmente parou e perguntou ao homem: "Queres ser curado?" Para mim, a resposta do homem resume o desespero e a falta de perspectiva que todos nós, às vezes, talvez sintamos, pois ele simplesmente responde a Jesus: "Mas não tenho ninguém que me ajude a ser o primeiro a entrar no tanque." O que acho encorajador nessa história é que Cristo Jesus não se impressionou com o que o homem disse. Ele não disse: "Ah, tudo bem, ficarei contigo e da próxima vez tento te colocar na água primeiro, e então serás curado." Ele não permaneceu ali e simplesmente demonstrou solidariedade. Não conversou um pouco e não disse que lamentava saber das dificuldades do homem, retirando-se em seguida e deixando a pessoa tão sem esperança quanto antes. Na verdade, ele disse ao homem: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." E foi isso mesmo que o homem fez. Acho que podemos concluir, com base em tudo o que sabemos a respeito do ministério de cura de Jesus até aquele momento, é que ele orou, ali, em pé, falando com a pessoa, procurando compreender como Deus enxergava aquele homem, perguntando ao amor infinito: "O que é que tu sabes agora mesmo a respeito deste filho teu?" Certamente, ele entendeu que a desesperança e a limitação não consistiam, de modo algum, na verdadeira identidade daquela pessoa, que aquele homem podia simplesmente sair daquela narrativa errônea e encontrar liberdade, e foi exatamente isso que aconteceu. A compreensão de Cristo Jesus a respeito da verdadeira identidade daquele homem comprovou a presença do amor infinito na expressão das leis espirituais do bem. Se perguntássemos a aquele homem uma das perguntas que fizemos no início: "A oração é prática e transformadora?" Acho que ele teria respondido sim, como eu. Realmente, teria respondido depois de minha própria experiência de cura. Cristo Jesus tinha um senso muito claro de sua própria identidade espiritual. Ele se referia a Deus como seu Pai. Com frequência, ele se referia a si mesmo como o Filho de Deus. Naturalmente, a oração que ele deixou para o mundo e que a maioria dos cristãos conhece, como a oração do Senhor, começa com estas palavras inclusivas: Pai Nosso. Ninguém fica de fora. Aliás, os atuais estudiosos da Bíblia costumam traduzir a palavra homem, usada em algumas das traduções mais antigas da Bíblia, como filhos de Deus. Essa definição se refere a todos, estabelece que todos estão incluídos no reino de Deus. E como podemos aprender um pouco mais sobre nosso relacionamento com Deus? Creio que muitas pessoas de diferentes religiões diriam que uma das melhores maneiras é por meio da oração. Então, pensemos um pouco sobre como os ensinamentos da ciência cristã revelam a natureza da oração, de uma maneira sem igual. Sempre valorizei muito o fato de a oração não ser uma fórmula. Não tem um padrão definido. Cada vez que oramos, ela é diferente para cada um de nós. É diferente porque não há uma maneira padronizada de orar. Talvez oremos ao caminhar pela rua. Pode ser que oremos sentados, na tranquilidade de nossa casa. Pode ser que a oração seja apenas uma única palavra pedindo ajuda, em um momento de extrema necessidade. Seja qual for a maneira, penso que há certas características sobre as quais podemos pensar juntos. Uma das coisas que me ajudou muito a respeito da oração é que orar significa deixar de focalizar o que estamos enfrentando, quer seja uma crise pessoal ou uma situação de âmbito mundial, e desviar o pensamento disso e voltá-lo para Deus, ouvindo o que o Pai tem a dizer. Realmente perguntar a Deus, o amor infinito: o que é que tu sabes a respeito desta situação neste exato momento? Perguntar à verdade infinita: o que é que tu estás me dizendo?
e prestar atenção e estar disposto a, com humildade, aceitar as ideias que nos vêm em oração e agir de acordo com elas. Ouvi recentemente a seguinte frase, que considero muito útil: a oração só começa quando Deus fala. Para mim, é muito útil lembrar disso. Trata-se de ouvir. Deus está no centro da oração. Trata-se de compreender o que Deus está realizando. Estamos nos referindo aqui a possivelmente recorrer a Deus em um momento de extrema necessidade. Mas eu também diria que é maravilhoso orar regularmente, parar o que for que estamos fazendo e desviar o pensamento de tudo o que está pela frente e volvê-lo a Deus para ouvir o que o amor infinito está nos dizendo naquele exato momento a respeito do que precisamos saber. Mencionei a oração do Senhor, que Cristo Jesus nos deixou, mas ele também falou aos discípulos, em mais de uma ocasião, sobre as características da oração. Aliás, certa vez, recomendou que ele entrasse no quarto e fechassem a porta, antes de começarem a orar. O que, de certa forma, é exatamente o que estamos dizendo, não é mesmo? Trata-se de desviar o pensamento de todas as distrações e simplesmente ficar em silêncio para ouvir a Deus. Há algumas outras coisas que eu gostaria de mencionar aqui sobre o que oração não é. A oração não é pensamento positivo, porque este se limita ao nível do pensamento humano, que pressupõe que existam boas e más influências na vida, e que no momento estamos torcendo para que a boa influência prevaleça. E essa não é uma oração fundamentada em Deus. Além disso, como dissemos anteriormente, não se trata apenas de chegar a uma sensação reconfortante de bem-estar. É muito bom se sentir confortado, mas a oração, de acordo com a ciência cristã, é mais do que isso. É prática e é transformadora. Uma das coisas que achei muito interessante e útil é que os estudiosos modernos da Bíblia perceberam que a palavra grega tamion, que nas traduções mais antigas da Bíblia aparece como quarto, tem o significado mais amplo de despensa. E nós sabemos o que é uma despensa, não é mesmo? É um lugar onde guardamos coisas que sabemos que precisaremos usar mais tarde. Na sua cozinha, pode ser o armário em que você guarda os pacotes de arroz e de açúcar para usar na próxima vez em que precisar. Pode ser sua caixa de ferramentas em um canto da garagem, onde você guarda os martelos, pregos, chaves de fenda e alicates para consertar coisas quando necessário. Então, talvez Cristo Jesus esteja nos dizendo que, quando nos volvemos a Deus em oração, podemos ter a expectativa de encontrar as respostas de que precisamos, que essas respostas são precisas e exatas, que essas qualidades espirituais do pensamento, às quais estamos nos referindo, esperança, coragem, inspiração, resiliência, ou o que quer que estejamos precisando naquele momento de oração, estão ali disponíveis. São ideias sólidas e substanciais. Refletem a substância do Espírito. As ideias de Deus agem. Elas trazem soluções. Deus é um Deus de soluções. Vamos analisar outro exemplo, mas antes, deixe-me colocar aqui que a ética do tratamento e cura pela ciência cristã implica que os praticistas da ciência cristã costumam manter em sigilo os casos para os quais estão orando. É um código de ética em que tudo é mantido em caráter confidencial entre praticista e paciente. Mas a mulher, cuja história eu vou contar agora, me deu permissão para isso. Aliás, ela ouviu esta palestra e ficou plenamente satisfeita com o fato de sua experiência ser relatada a vocês. Essa mulher me telefonou. Ela estivera hospedada com familiares havia mais de uma semana. Durante essa estadia, ela havia caído escada abaixo e machucado gravemente o braço, a ponto de não conseguir utilizá-lo. Ela não conseguia movê-lo, não conseguia levantar o braço que doía muito. Ela estava me ligando para me pedir tratamento pela ciência cristã. Já mencionamos aqui que o tratamento pela ciência cristã se fundamenta somente em Deus.
é curar como resultado de orarmos juntos para chegar à cura por meio da oração. Mas voltando a pensar na ideia de uma despensa, o tratamento pela ciência cristã, aliás, toda oração na ciência cristã, aceita a ideia de que, qualquer que seja a necessidade, será atendida com precisão e exatidão por meio da oração. Por analogia, pensemos em uma caixa de ferramenta. Se houvesse uma maçaneta solta que precisasse ser apertada para funcionar adequadamente, nós não pegaríamos o martelo para bater na maçaneta. Pegaríamos a chave de fenda e apertaríamos os parafusos. O tratamento pela ciência cristã é a mesma coisa. É aceitar a precisão e exatidão de ideias que são necessárias para trazer solução a uma situação específica, seja ela qual for. Compartilhei algumas ideias com a mulher a respeito de seu verdadeiro relacionamento com Deus. E ela me ligou uns 2 dias depois para dizer que tivera uma cura completa. Aliás, ela me telefonou cedo de manhã para dizer que havia dormido em cima daquele braço sem se dar conta e que, ao acordar, percebeu que estava conseguindo movimentá-lo completamente, que estava conseguindo usá-lo normalmente, sem sentir dor, e assim permaneceu. Naturalmente, nós ficamos muito gratas por essa cura, mas há um adendo interessante a essa história, que é, em parte, a razão pela qual eu queria contá-la para vocês hoje. Depois de alguns meses, ela me telefonou para dizer que uma das ideias que eu havia mencionado para ela naquela ocasião, eu não lembro qual foi, mas não importa, que essa ideia continuou a vir ao pensamento dela, e ela continuou a pensar naquela ideia. Ela se perguntava, por que esta ideia é importante? O que preciso compreender? Ela realmente começou a orar com aquela ideia e creio que até a colocou no papel. Ela estava me telefonando muitos meses depois para dizer que um membro de sua família tinha passado por uma situação no trabalho, a qual precisava de uma solução imediata. Essa ideia específica foi a base de sua oração, que trouxe uma resolução muito rápida. Obviamente, nós duas ficamos muito satisfeitas com mais aquele desfecho, mas quando pensei sobre isso mais tarde, percebi 2 pontos realmente importantes sobre a natureza da oração. Havíamos orado meses antes, e agora, muitos meses depois, a mesma ideia estava atendendo a outra necessidade. Pensando bem, isso é natural, não é? As ideias originadas na mente infinita, criativa, não têm fronteira nem limites. Para elas, não há limite geográfico nem de tempo. Nossa oração não perde a validade com o final do dia, nem se esvai no momento em que as ideias vêm ao nosso pensamento. Ela está infinitamente disponível. Também estivéramos orando, como mencionei, em prol da cura de um braço machucado. E agora ela sentia que essa mesma ideia havia solucionado uma situação de emprego. Mas, novamente, é lógico que isso aconteça, não é mesmo? Não há limite para a aplicabilidade dessas ideias infinitas. Elas atendem às necessidades de maneira precisa e exata, no momento em que a necessidade se apresenta. Também percebi que, visto que estivéramos orando juntas para a cura do braço machucado, havíamos compreendido que não existiam 2 universos separados, 2 realidades paralelas, por assim dizer. A realidade espiritual, que estávamos reconhecendo por meio da oração, e uma realidade física, evidenciando uma lesão. Com uma única mente infinita, uma única causa, existe somente uma única criação. Essa criação abrange tudo e inclui a nós. Nossa verdadeira identidade espiritual reflete aquelas qualidades espirituais do pensamento, e essa é a criação harmoniosa que não pode, de modo algum, incluir lesões, ansiedade e medo. Deixe-me olhar para isso a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Há alguns anos, eu trabalhava com universidades no noroeste da Europa, em países que, até meados dos anos 90, haviam estado, por muitas décadas, sob regime autoritário muito opressivo. Aliás, visitei uma universidade em uma dessas cidades, e lá me disseram que, durante esse período, os cidadãos daquela cidade não haviam tido permissão para sair dos limites da cidade.
a menos que obtivessem permissão das autoridades. Uma permissão que geralmente era negada, porque moravam muito perto de uma importante base militar. Durante anos, pensaram que esse senso de desesperança, de limitação opressiva, era a única coisa que podiam esperar. Mas o interessante é que esse país específico e também alguns dos países vizinhos tinham uma história de canto folclórico. Com o passar do tempo, começaram a perceber que esse governo, apesar de autoritário e opressor, na verdade não podia impedi-los de cantar. Então, começaram a organizar festivais de canto, que incluíam músicas patrióticas. E, lembrando de minha própria experiência, vemos que vivenciei a mesma coisa, não é mesmo? Toda a dor, ansiedade e pânico não conseguiram me impedir de orar. Ora, quando aquelas pessoas passaram a agir de acordo com uma perspectiva mais ampla e corajosa, começaram a realmente expressar o que sempre lhes foi inato: o direito e a capacidade de manifestar liberdade. Passaram a compreender que a opressão, algo mal, e poderíamos descrever o mal como tudo o que seja dessemelhante de Deus, não era uma limitação inevitável e imutável, conforme sempre haviam sido educados a acreditar. Sei que isso é olhar para uma tendência geral no modo de pensar, uma mudança no pensamento humano, mas indica a natureza mais profunda e transformadora do Cristo. Da mesma forma como a mulher com o braço machucado e eu constatamos. À medida que passamos a ter uma noção mais clara do fato de que a maravilhosa criação de Deus é real e está presente, e que é harmoniosa e boa, então percebemos que a desesperança, a limitação, a opressão e a dor não são boas. Elas não são a representação verdadeira da criação infinitamente boa da verdade. Essa mudança no pensamento trouxera a cura, pois os fatos espirituais haviam naturalmente se tornado evidentes em nossa experiência. Pode ser que as pessoas estejam pensando: ok, isso tudo parece muito bom, mas o mundo ainda está vivendo sob muita pressão hoje em dia. Mas o que posso dizer, de acordo com minha própria experiência, é que, quando compreendemos verdadeiramente o que em realidade tem poder, passamos a ter esperança. Constatamos que ela está alicerçada nas leis espirituais do bem, as quais sustentam constantemente nossa expectativa que provém da confiança no bem. Cristo Jesus e seus seguidores, e mais tarde os apóstolos, sabiam o que é desesperança. Eles viveram em uma época de regime autoritário e opressivo, o Império Romano. Às vezes, era brutal. Mas, repetindo, o que sempre achei tão encorajador é que, apesar de todo esse regime autoritário e opressivo, nada pôde impedir que a cura acontecesse. As curas não paravam de ocorrer. Aquele governo autoritário não pôde detê-las. Poderíamos dizer que a falta de esperança caracterizou parte da vida de Mary Baker Eddy. Ela cresceu na Nova Inglaterra em uma típica família de agricultores do século XIX, mas sofrera de problemas crônicos de saúde por muitos anos, na infância e na juventude. E ficou viúva cedo, quando ainda era jovem e estava grávida. Situações que, em sua época e, na verdade, hoje em dia, também teriam levado a períodos de real fragilidade econômica e contínuos problemas de saúde. Mas, com base em seus escritos e nas biografias que li a seu respeito, ficou claro que ela tinha uma convicção muito clara e tranquila do amor de Deus por ela, do cuidado de Deus, da presença de Deus, que Deus estava com ela e ela confiava nisso. Durante esse período, conseguiu ganhar a vida de modo modesto. Escreveu poemas e artigos para jornais e revistas locais. Mas, além disso, como vimos juntos agora há pouco, ela estava descobrindo, por meio de seu profundo estudo da Bíblia, que ela mesma e os outros, pessoas de sua comunidade, amigos, família, podiam vivenciar curas constantes.
E isso continua ocorrendo. Sempre expresso gratidão e eu diria que a maioria dos estudantes da ciência cristã faz exatamente o mesmo, pelo fato de que a senhora Ed não parou naquele momento e pensou: isso é ótimo, estou me sentindo muito melhor atualmente, o que é muito bom. Consigo ajudar algumas pessoas. Ela compreendeu que essas eram leis espirituais do bem e almejou entender como essas leis atuam, pois intuitivamente entendeu que, se essas leis foram comprovadas milênios antes nas escrituras hebraicas e no período em que Jesus viveu, e agora na época dela, pela lógica, elas também estariam disponíveis para as gerações futuras e mais amplamente para o mundo, não só na região em que ela vivia. Ela realmente ansiava por compreender como essas leis atuavam e se debateu com essas ideias por anos, ponderando sobre elas, estudando profundamente as Escrituras. Inspirada por Deus, ela começou a escrever o que estava descobrindo. Por fim, em 1875, foi publicada a primeira edição do livro de sua autoria, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Mas o que também passei a valorizar a seu respeito é que ela não foi apenas uma pioneira do pensamento no século XIX. Ela é uma líder do pensamento no mundo atual. Por quê? Porque, como mencionamos antes, seu livro oferece uma análise completa dessa ciência, das leis do bem espiritual. Em várias ocasiões no livro, ela se dirige a nós como querido leitor, e em uma delas nos encoraja a encontrar nossos direitos divinos. O que ela está realmente dizendo é: não acredites simplesmente em minhas palavras. Analisa-as por ti mesmo. Coloca-as em prática. Constata como também atuam nesta época em tua vida. Esse é um fundamento que traz muita esperança para o mundo atual. Nós temos a ciência do cristianismo, na qual realmente podemos nos aprofundar, e é por isso que a senhora Ed é uma líder do pensamento hoje em dia. Ela nos encoraja a pegar o livro e orar com as ideias contidas nele, e a encontrar as respostas, as soluções. Além disso, ela fundou a Igreja da Ciência Cristã, cuja sede ainda hoje fica em Boston, nos Estados Unidos. Também fundou algumas revistas que estão disponíveis ao público: The Christian Science Journal, o Christian Science Sentinel, o Arauto da Ciência Cristã, que é publicado em diversos idiomas, e também o The Christian Science Monitor. Este é um jornal publicado semanalmente em formato impresso e diariamente online, ou enviado para sua caixa de e-mail. E voltarei a falar no Monitor daqui a pouco. Então, já falamos dessas ideias sobre as leis espirituais do bem e sobre como a compreensão de nosso verdadeiro relacionamento com Deus pode curar a falta de esperança. Ampliemos um pouco essas ideias e pensemos a respeito de como a natureza de Deus, a verdade infinita, a mente divina, pode agir em prol de um mundo melhor, mais esperançoso. A esta altura, talvez, vocês estejam pensando: espera um pouco, o que você me diz de todo o bombardeio constante de notícias que recebo de várias fontes? Todos os tipos de mídia, redatores, especialistas com suas opiniões, todas de diferentes fontes que são confusas, enganosas? É muito difícil pensar claramente sobre o que está acontecendo. Talvez vocês já tenham ouvido a frase: essa é a sua verdade, minha verdade é outra. Eu certamente já a ouvi. Quero dizer, quantas versões existem da verdade? Mas, conforme estávamos dizendo anteriormente, por meio de minha própria experiência, a mente divina, que é todo o bem, se expressa nessas qualidades do pensamento às quais nos referimos: esperança, coragem, sabedoria, precisão e exatidão. Então, a mente infinita não geraria ideias enganosas e confusas, não deturparia nem transmitiria ideias formadas por opiniões de parcialidade. Nós também vimos juntos que somos a expressão dessas qualidades espirituais do pensamento. Esse é um ponto de partida cheio de esperança, pois aceita que essa é a nossa identidade natural e verdadeira. Faz parte de nossa natureza expressar todas essas qualidades do pensamento. Falarei disso com mais detalhe daqui a pouco.
O mesmo ocorre quando estamos pensando sobre as características e qualidades da verdade infinita. Podemos esperar que a imparcialidade, a justiça, a integridade e a honestidade venham à tona em nosso mundo, mesmo que estejamos desesperados com a desonestidade que está acontecendo atualmente no mundo. Cada oração nossa, fundamentada na pureza e integridade da verdade infinita, ajudará a resolver essas injustiças. Na verdade, Cristo Jesus identificou que o mal é uma mentira, pois partiu de sua compreensão de que a verdade infinita está totalmente presente e de que, portanto, não pode haver nada que se oponha a ela. Pode ser que a esta altura vocês estejam pensando: ora, essas parecem ser boas ideias, mas será que é realmente possível colocá-las em prática no mundo atual? Eu diria que definitivamente sim, é possível. Eu gostaria de dar um último exemplo, mas antes vou contar-lhes algo que descobri nos últimos meses a respeito do que o arcebispo Desmond Tutu tinha a dizer, seu ponto de vista sobre eventos mundiais. Provavelmente, muitos de vocês saibam que Desmond Tutu foi o sul-africano negro, bispo anglicano de Joanesburgo e, mais tarde, arcebispo da cidade do Cabo, durante os anos do Apartheid, da prisão de Nelson Mandela e, é claro, de muita brutalidade e violência. Ele sempre pregava com coragem, esperança e perdão. Nessa ocasião em particular, em uma igreja sul-africana, membros brancos haviam se reunido em um culto dominical vespertino. Lembrem de que as igrejas eram segregadas na época, portanto, era uma igreja em que todos os membros eram brancos. 4 homens negros invadiram a igreja durante o culto e atiraram na congregação com tiros de rifle automático e granadas de mão. Muitos foram mortos ou ficaram gravemente feridos. O prefeito da cidade do Cabo organizou uma manifestação interreligiosa alguns dias depois para realmente orar e liderar a comunidade em suas orações sobre essa questão. Ele convidou Tutu para fazer o discurso de abertura. Eis que o arcebispo Tutu tinha a dizer. Ele começa mencionando como todos estão se sentindo. Fala sobre atos odiosos das trevas, de violência, de morte e continua dizendo: um desânimo crescente e um senso de impotência ameaçam cobrir nosso belo país como se fossem nuvens escuras e ameaçadoras. Mas depois ele dá uma guinada e diz: não podemos permitir que isso aconteça. Deus não permitirá que isso ocorra. Daí fala sobre o Êxodo no Antigo Testamento desta forma: Deus, nosso Deus, trouxe a grande libertação do desespero, da maldade, da escuridão, da dor, da escravidão, porque Deus, nosso Deus, é um Deus que liberta. Nosso Deus é um Deus de justiça, de paz e bondade, e nós precisamos entender esse fato, que temos um Deus, como diz o hino, que Deus poderoso nós temos. O apartheid não terminou naquela noite, nem nos meses seguintes, mas a compreensão de Tutu sobre a importância do perdão e da coragem expressa em certa medida o que estivemos abordando a respeito da ciência cristã, não é mesmo? O fato de que, quando nos voltamos a Deus em busca de respostas, e foi isso o que a senhora Ed descobriu, começamos a ter uma noção do que é que realmente tem poder e constatamos que nossa esperança é sustentada, totalmente apoiada por essas leis espirituais do bem. Voltemos à última experiência que eu queria mencionar. Há alguns anos eu estava trabalhando para o governo do Reino Unido e era responsável por um caso em que 2 proprietários de um imóvel comercial estavam contestando o valor do imposto que deviam ao governo. Minha responsabilidade, no caso, era negociar uma solução, e se não conseguisse fazê-lo, eu deveria apresentar o caso a um tribunal independente. Desde o início, ficou bastante evidente que essas pessoas não iriam cooperar de modo algum, e eu não conseguiria resolver o caso sozinha.
Então, concordei em me reunir com eles na propriedade, em mais de uma ocasião, para chegar a um acordo sobre os fatos básicos: o tamanho, a idade do imóvel, a localização, seu uso, todas essas coisas, o que apresentamos como fatos no início da audiência no tribunal. Como mencionei, eles não tinham cooperado durante todo o período. Aliás, na manhã da audiência, me perguntaram, antes da abertura, se eu estaria disposta a interrogar os dois separadamente na frente do tribunal, o que não era um procedimento normal, mas eu concordei. Assim, forneci as informações factuais da abertura do caso e então passei a interrogar o primeiro homem, dando-lhe a oportunidade de expor o que pensava sobre as questões envolvidas. De repente, em uma resposta a uma de minhas perguntas, ele começou a apresentar informações completamente diferentes e totalmente falsas a respeito da propriedade. Informações que, se tivessem sido aceitas como verdadeiras, teriam causado um efeito concreto no resultado do caso. Fiquei muito chocada, para ser honesta, com o fato de alguém estar disposto a fornecer informações falsas a um tribunal. Reformulei um pouco a pergunta para tentar dar a ele a oportunidade de repensar na resposta. Mas não, ele persistiu e continuou a falar com base na informação falsa. Francamente, naquele momento fiquei sem esperança. Parecia que o engano e a fraude iriam vencer. Mas recebi um alerta mental de Deus, o que me fez voltar a Deus em oração, antes de começar a interrogar o segundo homem. Eu só tinha cerca de 1 minuto para orar, pois só precisava mover os papéis de um lado para o outro lado da mesa, para começar a interrogar o segundo homem, mas orei. Voltei-me a Deus e pedi: por favor, Deus, diga-me o que preciso saber. A resposta veio em uma frase muito simples e curta de Ciência e Saúde, a qual dizia: a honestidade é poder espiritual. Essa ideia, para mim, trouxe equilíbrio à situação. Assegurou-me que a lei divina de justiça, a infinita lei de integridade e honestidade da verdade, estava presente e em ação, e que eu podia confiar nela. Então, comecei a interrogar o segundo homem, e ele também começou a dar todas essas informações inéditas e totalmente falsas. Mas, de repente, durante uma das respostas, ele simplesmente parou de falar, olhou para baixo por um momento, depois voltou a olhar para cima e respondeu novamente à pergunta, mas desta vez com as informações corretas. Bem, realmente fiquei bastante surpresa. Acho que o presidente do tribunal também ficou, porque ele realmente o interrompeu e pediu que parasse por um momento, refletisse, respondesse novamente à pergunta e confirmasse que aquilo que ele estava dizendo agora era correto e correspondia às informações que eu havia fornecido. E o homem confirmou. O caso resultou em uma decisão justa e imparcial. Mais do que isso, me mostrou duas coisas importantes. Uma delas foi, como acabei de dizer, que a infinita lei de justiça, da verdade, está presente, está em ação, se cumpre por si mesma e podemos confiar nela. E que aquele homem, naquele dia, simplesmente não podia deixar de dizer a verdade. Eu também aprendi que, igualmente importante, era saber que essas qualidades de integridade e justiça não eram somente minhas. Vejam que, se naquele momento tivesse ficado ressentida ou com raiva daqueles dois homens, eu estaria aceitando que Deus não estava no controle de sua própria criação, o que é impossível. Precisei compreender que essas qualidades, essas características espirituais, também faziam parte da verdadeira identidade espiritual deles. Foi essa mudança em meu pensamento que contribuiu para a resolução daquele caso.
Não importa quão pequenas ou modestas pareçam nossas experiências, nossas orações para o mundo são transformadoras e têm efeito prático. Pode ser que às vezes pensemos, minha oração é bem insignificante. Minhas experiências na ciência cristã, ou em geral, minha maneira correta de pensar, minha clareza de pensamento, tudo isso não tem muita força. Realmente não consigo entender como isso pode fazer diferença. Mas pensemos na ciência da matemática, na lei da adição, por exemplo. O fato de que 2 mais 5 são 7 comprova essa lei da adição, como também a comprovaria se adicionássemos muitos zeros após o 2 e o 5. A escala não é relevante, a prova sim. Toda vez que oramos ou acolhemos pensamentos bons e claros, se não quisermos chamar isso de oração, toda vez que oramos por uma situação, talvez em nossa comunidade, ou oramos por nós mesmos e encontramos soluções e respostas como resultado dessa oração, como aconteceu naquela experiência do tribunal, na qual constatei que a lei da integridade estava presente, ora, isso já ganha grande importância, certo? Comprova que essa mesma lei é igualmente aplicável às prementes questões mundiais na atualidade. Agora, pode ser que estejamos pensando, ok, mas como sei que minha oração realmente faz diferença e é eficaz? Bem, quando paramos para pensar, vemos que o pensamento do mundo, o pensamento geral, é composto de bilhões de decisões e pensamentos individuais, inclusive os nossos. Então, cada vez que oramos ou acolhemos pensamentos bons e claros, talvez em prol de mais integridade nas decisões tomadas pelo governo, ou de um senso maior de justiça em locais onde há fome ou inundações e poucos recursos, essa oração eleva nosso pensamento, transforma nossa maneira de pensar. Essa mudança em nosso pensamento eleva o modo de pensar do mundo. Nossas orações fazem diferença. Elas são eficazes. A senhora Ed expressou isso desta forma em seu livro Ciência e Saúde. O cicio tranquilo e suave, a voz do pensamento científico, se estende sobre continentes e oceanos até as extremidades mais remotas do globo. Ela sabia que a oração era eficaz em escala mundial. Tenho certeza de que esse é um dos motivos pelos quais fundou o The Christian Science Monitor. Ela deu ao jornal uma missão muito específica: não prejudicar ninguém, mas abençoar toda a humanidade. Eu realmente recomendo, se ainda não o conhecem, que adquiram uma cópia do The Christian Science Monitor. Temos muitos exemplares aqui. E que realmente o leiam. Ele estimula uma perspectiva que ajuda o mundo. Certamente, não deixa de abordar as grandes questões da atualidade, tais como a necessidade de mais amor fraternal, as injustiças e a falta de confiança que parece caracterizar nosso mundo. Mas também se empenha, conforme Cristo Jesus fez antes, em olhar por trás da aparência superficial das coisas e encontrar as qualidades espirituais de pensamento que estão presentes e atuando, exatamente onde parece que tudo é sombrio e desalentador. Aliás, há um exemplar recente do The Christian Science Monitor que focalizou questões relacionadas à eleição, e é sobre isso que vamos falar agora. Nesse exemplar, foi publicado um artigo que se concentrou em 2 comunidades do noroeste dos Estados Unidos, onde havia pessoas com diferentes opiniões políticas, republicanos e democratas, e as coisas haviam ficado bastante difíceis. Essas pessoas decidiram se juntar a fim de que, na qualidade de voluntários, limpar estradas, plantar árvores e fazer coisas do gênero, para tentar estimular conversas que fossem mais generosas e amáveis. O redator da matéria de capa, Harry Brunus, coloca a questão da seguinte forma. Ele discorre sobre como os jornalistas do The Christian Science Monitor trabalham para encontrar luz no espírito humano quando tanta coisa parece escura. E continua dizendo, talvez esses esforços sejam insignificantes diante da enormidade dos problemas que eles buscam superar.
Talvez já tenhamos ouvido isso muitas vezes antes. Essa necessidade urgente de buscar algo em comum, mas isso não impediu a ação dos protagonistas dessa história, os quais decidiram colocar a mão na massa e tornar sua cidade um lugar melhor para a vida em comum. Bem, estamos quase chegando ao fim de nossa conversa e pensemos um pouco a respeito de como algumas das ideias que abordamos talvez nos levem a pensar sobre questões relacionadas às eleições em nosso país. Falamos a respeito da natureza de Deus, a mente infinita, a verdade divina e de que todas as qualidades espirituais do pensamento fazem parte de nossa verdadeira identidade, nossa identidade espiritual. E como aprendi em minha própria experiência, elas também fazem parte da verdadeira identidade, semelhante à do Cristo, da pessoa que talvez estejamos confrontando, com quem não concordemos politicamente ou achemos que está fazendo algo errado. Como eu também havia aprendido em minha própria experiência, o fato de que a natureza de Deus é o amor infinito, significa que as qualidades semelhantes às do Cristo, tais como compaixão e perdão, que Tuto havia considerado valiosas na época dele, também fazem parte de nossa expressão natural da maravilhosa natureza de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso em seus escritos em uma de suas cartas à pequena igreja de Corinto. Na verdade, essa foi sua primeira carta. Ele se aprofunda na ideia de nosso relacionamento com Deus e no que isso realmente significa para a comunidade. Ele resume isso em uma frase em um dos versículos, de modo bem direto, como Paulo com frequência fez. Ele simplesmente diz: "Não sois de vós mesmos." Ele está dizendo: "Vós pertenceis a Deus. Vós sois os representantes da sabedoria e da bondade de Deus." Então, reivindiquemos isso para nós mesmos e para todos, pois somos a representação dessas qualidades espirituais de pensamento, semelhantes às do Cristo. Sugestões de frustração, raiva e ressentimento não são pensamentos de Deus, portanto, não pertencem a nós. Não precisamos acolhê-las. Conseguimos encontrar o senso de esperança e a expectativa que vem da confiança no bem, quando compreendemos que nossa verdadeira identidade espiritual e semelhante à do Cristo é a manifestação da sabedoria e da bondade de Deus. Também estive pensando recentemente sobre o que já dissemos. As ideias da Bíblia são úteis em nossa época? Creio que juntos temos constatado, conforme vimos hoje, que sim, elas são úteis. Creio que, quando começamos a nos aprofundar nelas, vemos que todas as experiências, seja a dos profetas no Velho Testamento ou as de Cristo Jesus e dos discípulos, tinham como base uma vida dedicada a servir. Se tratava de dar. O cristianismo não é um evangelho da prosperidade. Cristo Jesus claramente o considerava como um evangelho que pregava o servir. Tratava-se de ajudar as pessoas, de cuidar delas, de curá-las. Cristo Jesus viu isso claramente em sua própria vida, com a introdução todo abrangente que deu àquela oração, o Pai Nosso. Jesus estava identificando esse ministério como nosso propósito também. Nós temos um lugar de impacto na criação de Deus, um lugar que nos dá poder para ajudar a satisfazer as necessidades dos outros e vice-versa. Ele também pode atender às nossas necessidades. Quando começamos a orar, partindo dessa perspectiva, a partir da perspectiva de Deus, chegamos a diferentes conclusões e a encontrar respostas. Uma das outras coisas que sempre me impressiona no Evangelho de Cristo Jesus é que ele não se baseava nos problemas, sempre tinha como base as soluções. Sempre se tratava de respostas. Creio que isso pode nos dar uma perspectiva de muita esperança ao orarmos sobre o que está acontecendo em nosso país e sobre o que ocorrerá depois nos Estados Unidos com relação às eleições. Para resumir, penso que podemos dizer que a esperança é uma qualidade espiritual do pensamento. Não se trata de esperar com timidez e medo. Não se trata nem mesmo de indiferença.
A esperança é uma qualidade espiritual do pensamento e faz parte da natureza de cada um de nós. É sustentada pelas leis do bem, que são uma ciência, a ciência do cristianismo, a ciência cristã, e isso é uma solução que cura a desesperança de modo permanente. Muito obrigada por sua atenção. Sei que nos estendemos um pouco, pois eu queria mencionar as eleições. Achei que realmente devia fazer isso. Foi muito bom estar com vocês esta noite. Mais uma vez, agradeço aos membros da Primeira Igreja de Cristo, Cientista, Londres, por realizarem esta conferência. Sei que há exemplares da Bíblia, de Ciência e Saúde, do Arauto e do The Christian Science Monitor disponíveis para todos aqueles que desejarem. Eu realmente os incentivo a pegar um ou alguns exemplares do Monitor para que possam começar a lê-lo e a orar com as ideias contidas nele. Terei muita satisfação em permanecer aqui e falar individualmente com cada um que assim desejar. Eu também os encorajaria a conversar com os membros da igreja filial em sua localidade. Eles são as pessoas com quem vocês podem contar nesta vizinhança, neste local. E seria muito bom se pudessem conversar com eles também. Muito obrigada.